Bom, vamos lá. Estou gravando aqui esta live no perfil fechado para depois eu colocar aqui, porque eu quero fazer um teste comigo, umas possibilidades de conduzir melhor a forma como eu quero me comunicar aqui no Instagram com vocês. Primeiramente, o que eu quero compartilhar é que foram feitas inúmeras tentativas e eu, como boa aquariana, que já vejo algumas coisas lá na frente, mas quando eu me vejo tendo que fazer coisas porque está todo mundo fazendo, porque é assim que faz, que converte, não sei o quê, eu me incomodo bastante. E pode ter um lado assim, você se incomoda e justifica isso não fazer. O fato é, tudo o que eu vejo aqui na internet hoje, tem muita gente muito bacana, muito legal, muito interessante, que traz muita riqueza de conteúdo, é menos. E tem uma onda muito grande de mesmice, né? De tipo, olha, aqui faz assim que dá certo. Então, essas gravações de vídeos em que eu fiz vários, se vocês até forem ver aí no rolar o feed, né? Vocês vão ver esses vídeos programados, mais bem editados e que tem aquela chamada, né? Chama atenção e depois vem com outros, com o que a gente quer falar. Enfim, dentro do ramo do desenvolvimento pessoal, eu acho que não é muito assim que a banda toca. Tem algumas pessoas que fazem isso muito bem e parabenizo-as, não é o meu caso. Porque eu sinto que eu gostaria muito de estar falando de bastante das coisas quando eu estou conversando com as pessoas nas mentorias ou nos atendimentos. Várias falam assim, nossa, a gente devia estar gravando isso, devia, né, ter gravado isso para poder postar e tal. E a minha fluidez de comunicação acontece na conversa continuada, né? E não assim fazer os vídeos programados certinhos para eu falar isso e aquilo. E eu fiquei pensando, né, qual é o jeito que eu vou conseguir trazer aqui a informação, o conteúdo, porque a gente tem tanta coisa para falar. Bom, se eu tenho, imagino o Milton, né, que eu vejo, ele tem uma enciclopédia gigante, assim, como fazer isso, ao mesmo tempo reter a informação das pessoas, que eu sei que aqui é mais difícil, né, a gente conseguir reter a informação das pessoas, que elas fiquem com a gente, ainda mais quando a gente fala de temas que às vezes são sensíveis para elas. E eu falei, tá, tô aí no meu aprendizado. Quando eu vi um dia um Instagram de uma mulher que ela fala sobre criação de filhos, e eu gostei muito do formato que ela faz, né? Ela faz lives e aí depois tem uma outra câmera gravando ela para fazer os cortes do que flui na live, né? São perguntas das pessoas ou coisas que ela traz naquele assunto que ela determinou da live e que ficam ótimos cortes e não precisa ficar fazendo grandes edições e realmente quem tem o que falar, quem tem o que trazer diante de uma conversa assim, sai muita riqueza, né? Sai muitas pérolas que vai se construindo ao longo da conversa e não fica tão programado. E aí é muito mais natural, muito mais espontâneo. E eu gostei tanto do que eu vi que eu falei, acho que eu vou modular a forma que ela está fazendo. Então, esse é o meu manifesto de intenção, começando a fazer com essa live, que está privada, até eu me adaptar para ver se é assim que eu quero fazer mesmo, como é que vai ser. Vou fazer os cortes disso daqui, né, de alguns desses vídeos aqui, para ver como é que flui. E aí eu acho que assim vou conseguir passar a mensagem que eu quero passar, trazer informação para vocês. Basicamente eu quero falar muito, e eu tenho conversado muito com as pessoas, eu falo, nossa, eu devia estar gravando isso sempre, assim, como funciona um processo terapêutico, né? A gente trabalha no Instituto formando terapeutas, atendendo, e a gente vê a dificuldade que é dos profissionais, né, em uma determinada área, e das pessoas que passam, né, o que falar, o que, né, tipo os receios, as situações que elas passam, e pessoas aqui da internet que nunca fizeram terapia, não sabem como é que funciona, ou fizeram e não gostaram, e por quê, né? Eu tenho conversado com muita gente que traz cada coisa bem interessante, assim. Então eu quero trazer um pouco mais para vocês como é que funciona esse processo, né? Diante das loucuras que a gente vê aí de muitas coisas acontecendo. E também para falar bastante sobre esse tema que está um pilar para a gente, assim, né, que é da ansiedade. Ela está pegando todo mundo, em todas as áreas da vida, em todos os aspectos, em todos os contextos, e temos muito para falar sobre isso, né? A gente desenvolveu o nosso programa, o Método Órbita, que ele, basicamente, ele é um compilado de todas as ferramentas que funcionam para a gente ter uma boa vida, porque a ansiedade ela está só como um sintoma, né? As causas a gente precisa trabalhar, e eu quero trabalhar muito com isso, assim, na comunicação, sabe? Trazer as causas do que tem afetado a gente, e não só remediar
remediar o sintoma, porque não resolve. E a resolução das coisas, elas levam tempo mesmo. Elas não são assim, nossa, gente, tem um galo cantando aqui no meio da tarde. Acho que ele está confuso aí com o tempo. Então, eu sinto muito isso, assim, né? Esse timing de poder conseguir trazer essas informações, trazer resoluções e tirar um pouco dos véus de vocês com relação às pílulas mágicas, as coisas que, né, vocês querem muitas vezes que resolva rápido. Vocês já estão vendo que não está rápido, porque a maioria das situações que vocês trazem, vocês já estão carregando ela há um tempo, né? Ou então ela só está mais exacerbada agora. Então a ideia é trazer um pouco mais dessa consciência mesmo, de você compreender que você é responsável pela sua vida num aspecto mais profundo e é muito dentro da simplicidade. Eu vou dizer que eu pastei para aprender isso, tá? Porque assim, eu sou muito para fora, vamos lá, grandes resoluções, coisas impactantes e tal, mas eu tive que dar o braço a torcer, sabe? Para ver que não era bem por aí. E era com paciência, com persistência, que eu comecei a ver e a treinar como as coisas funcionam com pequenas práticas repetidamente constantes e simples, né? Então são pequenas práticas diárias repetindo que vai fazer o funcionamento, tanto no aspecto para trabalhar nosso campo mental, quanto nosso campo corporal e vibracional. Então é muito isso que eu quero falar, eu quero trazer, tem no método Órbita, que para nós assim é um compilado muito interessante do que realmente funciona para você ter uma vida melhor. É como se fosse ali a base, sabe? Você precisa se alinhar com o que está escrito ali para poder dar saltos, para poder avançar no seu processo evolutivo. Sempre vai ficar o link aí na bio, né, do Instagram. E, bom, eu acho que eu encontrei dessa forma de falar, de começar a fazer as lives, postar e depois fazer os cortes, a minha autenticidade, porque eu sentia falta de ser autêntica, né? Porque é aquilo assim na internet, né? Seja autêntica, mas faça assim, assado, não pode passar disso, tem que colocar aquilo, tem que começar assim. E isso para mim estava me desgastando, eu estava me afastando, mas ao mesmo tempo eu estava vendo assim, putz, mas tem algo, é interessante, né, estar na internet, nós estamos o tempo todo lá, como tem coisas interessantes que eu vi, que eu acessei, que eu com pessoas que eu conheci, e como a gente pode contribuir, né, nada melhor do que uma ferramenta como essa que espalha aí para milhares de pessoas. Então, basicamente é essa ideia, e também eu quis me colocar no fazer ao vivo, para dar essa empolgação, né? Porque quando a gente faz vídeo gravado, não corta, não sei o quê. Claro que os cortes vão ser cortados, editados, mas a ideia de fazer assim ao vivo é muito melhor, porque você esquece, aí você lembra e volta, e aí, né, tem as situações, eu gosto disso, assim, dessa vida verdadeira mesmo, assim, sabe? Esqueci, ou então anotei errado, ou deixa eu ver, ou quando aparece alguma coisa, eu acho que seguir esse fluxo vai me ajudar muito também a organizar minha mente até a focar melhor, né, para não ficar tão dispersa, assim, porque às vezes eu estou falando uma coisa, daí eu lembro de outra coisa, eu queria anotar, ou eu penso em outra coisa, e é o meu treino também para trabalhar o foco e tudo mais. Então, eu acho que estou me colocando à prova de uma maneira gostosa, assim, né, que eu gosto do ao vivo, eu gosto dessa... Tem um roteiro aqui a seguir, mas nunca sai, né, eu sempre gosto de ter só para saber que eu não posso esquecer de falar algumas coisas. Então, esse tema, né, principal que vem muito aí, né, de ansiedade, ele acarreta situações que a gente pode falar de vários outros temas com relação a isso. Vou explorar bastante, vou trazer bastante isso, porque eu tenho falado individualmente com as pessoas e vejo que é por aí que está vindo bastante problema, bastante situação. Tudo também está sendo diagnosticado com ansiedade, quando na verdade não é, acaba sendo um sintoma. Mas se você identifica, né, você começa a se olhar um pouco mais, interpretar algumas coisas que estão acontecendo com você, você começa a entender que você pode tratar. Então, não necessariamente a ansiedade ela é tratada igual entre as pessoas, mesmo com os mesmos sintomas, sabe? Então, isso é muito importante você compreender, você ter um profissional que também possa olhar para você, né, como um indivíduo e não apenas passar a prescrever um remédio para você, né? Porque o remédio não resolve, ele atenua em determinadas situações. Eu não condeno, mas eu condeno a forma como ela é feita, deliberada, assim, sabe? Você teve um problema e você precisa resolver muitas coisas antes, se você não resolve, não tem como ter uma solução, né? Então eu falo com as coisas básicas, então a questão de rotina. Todo mundo fala, né? Vou melhorar a rotina, vou melhorar a alimentação, você já sabe disso, o seu psiquiatra, se for, ele vai falar isso, mas você não melhora.
né? Você está com a respiração bloqueada, presa, como é que você quer uma fluidez na vida? Como é que você quer estar com uma vida mais leve se está aqui, né? Se está no modo sobrevivência. Então, são coisas básicas da base, né? Da sobrevivência, respirar, se alimentar melhor, enfim, rotina, coisas que, por que você não faz, né? Por que sempre tem a desculpa do tempo, do não gosto, e aí a gente vai para causas mais lá na raiz, né? Do autoabandono, do porquê que a gente, né, faz tudo pelos outros, não faz por nós, né? Não consegue esperar o resultado de médio prazo. Então, toda vez que você faz esse trabalho investigativo, ele é incômodo no começo, mas ele traz as soluções, porque daí você fica no domínio, você já sabe o caminho para resolver. Você pode até voltar, porque senão, se fosse assim, a gente que já se resolveu na vida com algumas coisas, nunca mais cairia, né? E não é assim que funciona, a gente tem que estar sempre com um olhar atento. E aí é isso que a gente desenvolve com o processo terapêutico, com o processo de autodesenvolvimento, com o olhar, né, com ajuda terapêutica, com as informações que você recebe de qualidade, com consistência, que façam sentido para você. Porque nós somos indivíduos com totalmente capacidades, contextos, estilos de vida, visão de mundo diferentes, mas a gente vem dentro de um aspecto em comum, né? Como ser humano, como indivíduo, nós temos as dores, né? Raiva, alegria, tristeza, raiva, alegria, raiva, alegria, tristeza, essas emoções principais, elas fazem parte de nós. Então, não tem como a gente falar, não sinto. Todos nós sentimos, o que muda é a escala e como a gente aloca essas emoções, né? Se a gente é exagerado no sentir, na expressão, se a gente é contido, ou normalmente a gente acha que é exagerado, mas a gente é deslocado. Então, quando a gente às vezes está retendo alguma emoção, a gente fica muito hiperativo em algum outro tipo de atividade, como o esporte, por exemplo, ou o próprio celular que estimula isso, ou comer muito açúcar. Então a gente começa a ver que os nossos comportamentos, eles não estão baseados necessariamente na nossa vontade, na nossa intencionalidade, e sim numa prática de hábitos não conscientes. E quando a gente começa a ter consciência disso, o jogo começa a mudar. Percebe? Você não vai deixar de gostar de comer açúcar como você come. Você só vai compreender que é importante é mais importante ter alguns outros cuidados, e você não vai deixar de comer necessariamente, mas você só vai comer de forma mais consciente. E naturalmente, de forma mais consciente, você come menos. Né? Esse é um exemplo. Então, assim, é esse padrão que a gente começa a mudar, que começa a fazer diferença. E aí a gente começa a sentir um pouco mais desse verdadeiro poder, né? Porque é um poder interno, porque é o poder da escolha, o poder da decisão, o poder do dizer sim, do dizer não, quando a gente quer dizer sim ou dizer não, porque a gente passa a vida inteira querendo dizer sim, mas diz não, ou querendo dizer não e diz sim, né? Então, toda vez que a gente faz isso, uma célula nossa se apaga, né? Por isso que a gente vai ficando cada vez com a baixa estima menor, com o sentimento de menos-valia e se sentindo impotente para poder fazer esses movimentos autênticos, esses movimentos conscientes e esses movimentos confiantes. Percebe? Bom, eu quis fazer esse vídeo de introdução para poder ver como que fica, ver como que eu construo o raciocínio, porque eu vou construindo ao mesmo tempo. Eu só vou colocando aqui algumas palavrinhas para não esquecer de falar, mas acho que a mensagem tem ficado clara. Eu vou poder aos poucos trazer também esse formato, caso, né, funcione, do Milton, ele dando as aulas, né, porque assim, às vezes eu tento captar quando ele está dando a aula, assim, uma frase, né, um corte, mas não dá, porque o som fica longe, eu não sei o que ele vai falar, né, então assim, eu tenho que ficar com a câmera o tempo todo, e eu não fico, porque eu também fico prestando atenção na aula, então fazer desse jeito, assim, mais específico, eu acho que vai ser muito bom também, né, vamos começar comigo. E vou abrir também para vocês poderem perguntar, né? Vou botar no Instagram antes, vocês têm perguntas, e aí eu vou responder aqui também. Agora eu não vou responder nenhuma, porque a ideia era só fazer essa abertura, ver como que ia funcionar aqui a minha dinâmica. Gostei. Vou ter que fazer só dois olhares, né? Ou para a live e outro, vou tentar colocar bem juntinho um do outro assim, para a gravação dos cortes e a gravação da live. Mas eu gostei. Espero que vocês gostem também do que vem por aí, dessa ideia. Acho que vai ser agora a forma mais autêntica e mais encaixada, sabe? Que eu estou desenvolvendo, e vamos ver como é que vai sair. É isso aí. Muito obrigada pela atenção
e nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas lives, nos próximos cortes.